Glória a Deus, amém, irmãs? Os céus está aberto. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, amém? Estenda a sua mão em sinal de bênção. Vamos estar abençoando a vida da pastora que vai estar encerrando essa conferência, mas ela já é de casa. Nós já amamos há tempo, agora a gente já casou. Casou. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, agradecer por estes momentos que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da pastora Carmen, toda a sua família. Que o Senhor continue a guardar a sua filha, seu esposo, seu ministério, o ministério deles. Que o Senhor continue a guardar aquela igreja. Pai, agora, Senhor, que o Senhor venha mesmo para usar a tua filha de uma forma poderosa. Que não seja ela, mas que seja o Senhor, Pai, falando na boca dela. Que ela seja apenas um instrumento, Pai, usado pelo Senhor. Abençoa, Senhor, com graça. Abençoa, Senhor, o seu físico. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dê um sorriso com os olhos para sua irmã. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Meninas, quem já adquiriu os livros? Amém? Teve várias mulheres. Eu quero convidar você a abençoar vidas, amém? Deus nos deu esse privilégio, eu falo que é uma honra de nós escrevermos. Eu pedi para o Senhor essa sabedoria, como eu disse para vocês, nós que somos 220, estamos nos aproximando aí, né, dos 100 e pouco. Então a gente é muito na correria, a gente quer fazer tudo muito rápido. E eu dizia o seguinte: como que eu vou escrever? O Senhor pediu para que nós começássemos a escrever durante esses anos todos ministrando. Eu disse: Senhor, eu não tenho paciência para eu sentar e eu escrever. Senhor, eu não tenho paciência para eu sentar e para eu escrever. E o Senhor me instigava a escrever. Mas muitas vezes o Senhor fala conosco e nós vamos deixando, não é assim? Nós vamos deixando. Até que Ele fez algo comigo. O Senhor permitiu que eu ficasse em cima da cama, não descansando, pastora, mas doente. Eu fiquei durante 9 meses. Eu comecei a sentir uma tontura muito grande, nada resolvia. Nada. E nada conseguia resolver, e eu com aquela tontura, e tinha algo que acontecia naquele período. À noite, a tontura passava. Aí eu comecei a escrever. Meu esposo ia dormir, minha filha, e aí eu ia escrever. E foi onde nasceu, debaixo de lágrimas, nasceu esse livro, As Raízes das Prisões da Alma. Eu escrevi ele muitas vezes, as lágrimas caindo. E o Senhor ministrou muito no meu coração. Quando eu terminei de escrever o livro, eu fui a um médico. E ele disse para mim assim, mais um médico, ele disse: Carmen, você não tem nada. A única coisa que você tem é que você precisa mudar a tua alimentação. Olha, gente, depois de 9 meses, ninguém encontrou nada, pastora. O livro terminou, o médico disse: você precisa mudar a tua alimentação. E dentro de uma semana, eu já não tinha mais nada. Quando eu mudei a minha alimentação, tirei o açúcar, tudo que é de farinha branca. Mudei a alimentação, eu voltei ao normal. E o livro estava pronto. E desde lá para cá, o Senhor me instigou a escrever mais. Nós escrevemos esse aqui, hoje estava conversando com uma das meninas aqui. Ela disse: pastora, eu já adquiri o seu livro. E meu esposo e eu, nós lemos juntos.
nós demos muita risada e choramos junto. Porque tem parte aqui que você ri e tem parte que você chora, que fala sobre a sexualidade dentro do casamento. Meninas, durante muitos anos, nós não podíamos falar abertamente sobre sexo dentro da igreja. Eu sei porque eu cresci dentro de uma igreja. Não havia palestras que falassem exclusivamente com muita abertura lá atrás. E com isso nós fomos aprendendo, não é assim? E depois que eu casei, através do meu amado esposo, que eu aprendi a virar os olhinhos com ele, eu falo assim, sem você esse livro não tinha nascido, pastora. Falei, você é a chave desse livro. E aí nasceu esse livro para casais, sexualidade. E nasceu esse aqui também, o Tatuados no Sangue. Eu falo, cada livro que a gente termina é um filho que a gente gera. Porque é debaixo de oração, jejum. Esse Tatuados no Sangue é um livro exclusivo sobre libertação. A pergunta aqui é, por que tudo começa pelo sangue? Tudo começa pelo sangue e tudo termina pelo sangue. As bênçãos geracionais é pelo sangue, as maldições geracionais é pelo sangue. E Jesus Cristo derramou o seu sangue para poder anular tudo isso do nosso sangue, que é a iniquidade. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? E o Senhor nos deu o privilégio também de escrevermos um livro chamado Limpando o Porão da Alma. Esse livro, ele transformou em uma imersão de 3 dias, que é ministrado em um local tipo chácara, hotel, só os 3 dias, sem parar. Nós entramos madrugada adentro, no nível profundo de cura e libertação. E esse livro só é dentro do seminário que nós liberamos esse livro. Mas mais para frente o Senhor vai fazer uma obra, amém? E eu terminei agora, para honra e glória do Senhor, pastora, isso é uma honra muito grande. Nós temos que aprender a celebrar aquilo que Deus faz na nossa vida. Eu terminei agora um livro chamado Projeto 52. Foram 60 dias de oração, jejum, sobre esse livro. Ele nasceu, muitas vezes eu estava escrevendo e as lágrimas desciam. E agora o meu esposo está corrigindo ele. E ele diz assim, eu choro também de ler o livro. Só que ele não é um livro, ele não vai ser um livro comum. Ele vai ser um livro que você vai estudar ele. Você vai convidar uma amiga e você vai ter que ler um capítulo por dia e discutir com essa amiga. De preferência, uma amiga não crente. Porque no final de ler o livro, ela vai se batizar e você vai ser mais liberta em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Esse livro tem 450 páginas. Não precisa ficar assustado, porque não é para ler de uma vez. Amém? Meninas, eu estava sentada ali e o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu precisava compartilhar algo com você. E o nosso amigo Espírito Santo, ele é muito lindo. Esse congresso não foi a pastora com a sua equipe que escolheu o tema, não foi. Elas apenas foram instrumentos do Senhor. E ontem, quando eu ministrei, quando terminou, a pastora veio falar comigo que ela tinha preparado uma palestra parecida sobre Noemi hoje, não foi? E aí eu brinquei com ela, eu disse assim, o Espírito Santo te pegou. Fiquei rindo, falando para ela, o Espírito Santo te pegou. Só que hoje o Espírito Santo me pegou. Eu aprendi uma coisa, nós temos que dar, mas também nós temos que receber. Ela disse para mim, pastora, a sua palestra vai ser à noite, você vem que horas? Eu disse, eu vou às 14. Eu quero receber, eu não posso só ministrar. E por falar nisso, as mulheres da Batista do Cerradinho, quero dizer algo para vocês. Vocês têm uma pastora tremendamente usada pelo Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Porque eu recebi, e a minha discípula Marisa, que veio comigo também, recebeu. Nós estávamos ali conversando, nós recebemos em nome do Senhor Jesus. E ali ela ministrando, e eu dei risada, porque algumas coisas que ela falou era algo que encaixa com aquilo que eu vou falar.
Inclusive, tem até algumas escritas parecidas. E eu dei risada. Eu disse: Espírito Santo, você conduz mesmo. Ele nos conduz. E a nossa vida, ela é um livro. Talvez você disse para mim, enquanto eu estava falando aqui em pensamento, você disse: talvez eu não consiga escrever. Mas a tua vida já é um livro. A tua vida, ela já é uma história. E quando você conta a tua história para alguém, você gera cura na vida de outras mulheres. Então, quando você tiver um testemunho maravilhoso, não guarde para si. Compartilhe. Nós temos a mídia agora, que pode nos ajudar muito com isso. Mas, amiga, compartilhe. E eu estava ali, o Espírito Santo falou: conta um pedacinho do seu testemunho, porque tem alguém nesta noite que precisa. Eu disse: amém, Senhor. Meninas, eu sou da região de Araçatuba, São Paulo. Alguém conhece? Aqui? Ó, tem algumas aqui. Ó, glória a Deus. Eu nasci em Araçatuba. Como eu disse ontem para vocês, o meu pai e a minha mãe tiveram 12 filhos. E eu sou a última. E quando eu nasci, quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais moravam em uma fazenda. O meu pai sofreu um acidente. E ele foi condenado nunca mais poder voltar a andar. Jamais. Era uma sentença médica. E o meu pai não conhecia sobre ser crente, ser cristão. Só que ele começou, no período em que ele ficou aleijado, que ele não conseguia andar de jeito nenhum, ele começou a ouvir alguns programas de rádio. E teve um dia que ele pediu para que um dos meus irmãos o levasse bem longe, lá no fundo da fazenda. Ele disse: eu quero ficar sentado aqui ouvindo rádio. E naquele dia, o pregador do rádio disse assim: você que precisa de uma cura, coloque a mão sobre o rádio agora. E meu pai colocou a mão sobre o rádio. E ele disse assim: a partir de agora, você está curado. E você que recebeu uma sentença do médico que jamais voltaria a andar, você vai voltar a andar agora, em nome de Jesus. Meu pai levantou, toda a minha família estava lá em casa. Quando eles viram meu pai andando, eles ficaram assustados. E foi uma unção, uma alegria muito grande. E o meu pai tomou uma decisão. O meu pai disse assim: eu não entendo muito sobre Jesus, mas eu quero Jesus. Eu não quero morar mais na fazenda, porque eu quero procurar uma igreja. Eu quero conhecer Jesus. E nós mudamos, eu ainda muito pequena, nós mudamos para a cidade. E meu pai não sabia para onde ir e qual igreja. Ninguém tinha evangelizado o meu pai. Então meu pai fez uma oração e disse: Deus, eu não sei que igreja ir. Eu não sei para onde ir. Me mostra, dá uma ideia. E o meu pai teve um sonho. E o Senhor disse para ele assim: existe na cidade uma igreja presbiteriana renovada. E disse o nome da rua e o número. Meu pai acordou pela manhã e o meu pai foi. Chegando lá, meu pai encontrou o pastor, era durante o dia, e contou toda a história dele. E ali meu pai aceitou Jesus. Meu pai voltou para casa muito feliz porque tinha aceitado Jesus. E quando ele chega em casa muito feliz porque ele tinha aceitado Jesus, ele conta para minha mãe. Nisso eu já tenho muitos irmãos casados, a maioria. Inclusive eu vivi dentro de casa apenas com 4 irmãos, porque o restante já eram todos casados, todos tinham filhos. E meu pai volta e começa a contar para minha mãe. A minha mãe olha bem para o meu pai e disse assim: eu sei que você recebeu uma bênção de Deus, mas eu nasci católica, vou viver católica e vou morrer católica. E na sua igreja eu nunca pisarei. A partir de hoje nós seremos marido e mulher, mas você não me toca acerca desse seu Jesus que eu não quero. Mas essa pessoa dizendo isso,
Se pelo menos fosse uma católica, pastora, que ia todos os dias, não. Mas era uma católica uma vez por ano, né? E ali, amados, a nossa vida passou a virar um tumulto muito grande. Porque o meu pai antigamente era alcoólatra. Eu não vivi essa experiência, mas as minhas irmãs contam. Então quando meu pai se converteu, ele realmente mudou a nossa história. Só que a dificuldade era muito grande, porque eu comecei a ir para a igreja com meu pai. E a minha mãe detestava crente. O tempo foi passando, e meu pai tentava levar um grupo familiar para dentro de casa. E naquela época era chamado culto nos lares. E eu lembro que teve um dia que o meu pai programou um culto, e a minha mãe disse, eu não quero isso em casa. Eu já disse para você que eu não quero. E aí eu tinha que estar avisando as pessoas, porque não podia ter o culto em casa. Eu lembro de uma cena em que chegou um irmão da igreja na minha casa e começou a falar de Jesus para minha mãe. A minha mãe, gente, não é como eu, porque eu brinco, eu não sou delicada, eu sou apavorada, eu sou um trator. Tem que fazer, eu já faço tudo. Minha mãe não. A minha mãe é como a minha apóstola. Gente, ela é muito delicada. Hoje eu conto essa história para o meu esposo, ele dá risada e fala, eu não acredito que a sua mãe era assim. Minha mãe levantou porque era demônios. A minha mãe levantou e olhou para ele e disse assim, por favor, se você quiser ficar na minha casa para conversar qualquer assunto, você fica. Se for acerca do seu Jesus, levanta e vai embora agora. Era nesse nível. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui para o batismo. A minha mãe olhou para mim e disse assim, até o dia de hoje você foi minha filha. A partir de agora você não é mais a minha filha. Você não é digna de ser mais a minha filha. Porque hoje você decidiu seguir esse Jesus. E ela disse, antes de eu ir para o meu batismo, ela disse, ainda em tempo. Você quer continuar sendo a minha filha? Porque se você descer naquelas águas, você não vai ser mais a minha filha. Eu olhei para ela com os olhos em lágrimas e disse, mãe, eu te amo muito. Mas eu escolho Jesus. E a partir daquele dia virou um inferno na minha casa. Lutas terríveis. Quem já viveu isso? Eu brinco assim que quem nunca viu o inferno, eu presenciei um pedacinho dele dentro de casa. Porque virou literalmente um inferno. Teve um dia que a minha mãe, ela olhou para o meu pai e disse assim, depois do meu batismo, ela disse para o meu pai assim, João, vem aqui. Eu tomei uma decisão. Ou você quer Jesus, ou você fica comigo. Porque o meu pai começou a evangelizar os filhos. As minhas irmãs, os meus irmãos começaram a se converter. E ela disse assim, você decide. Eu te amo, mas você com Jesus eu não quero. Meu pai olhou para ela e disse, Nina, minha mãe chama Laide, e ele chamava ela de Nina. Disse, Nina, eu te amo tanto, mas eu não posso deixar de Jesus. Ela disse, então tudo bem, eu arrumo minhas coisas hoje e vou embora. E ela foi embora para a casa da minha avó. E naquilo para mim era uma vergonha muito grande. Porque eu ia para a escola e eu tinha vergonha de falar que os meus pais estavam separados. Eu tinha vergonha de falar que os meus pais estavam se divorciando. Então quando tinha trabalho na escola e cada semana tinha que ir na casa de alguém, eu fazia de tudo para que as minhas amigas da escola não quisessem ir na minha casa. Porque chegasse lá, elas iam descobrir que a minha mãe não estaria em casa. E eu e meu pai ficamos ali em oração. Eu cresci dentro da igreja. E orando. Passou um período, a minha mãe decidiu voltar para casa com uma condição. Ela disse, João, eu te amo, eu vou voltar para casa. Mas eu vou voltar para casa assim, é proibido orar dentro de casa, para que eu veja. É proibido colocar essas músicas que vocês colocam. Vocês podem fazer, vocês vão fazer lá na igreja de vocês. Aqui em casa é proibido. E o pastor instruiu meu pai, disse, aceita. Faça-se de tolo para ganhar o tolo. E ela veio para casa.
E passou a ser muito difícil, porque nós tínhamos que orar escondido. Não podia mais colocar louvores em casa. Hoje, quando eu coloco louvores em casa, eu choro, gente. Eu vou lavar louça, fazer qualquer outra coisa, eu coloco louvores, ali eu me derramo diante do Senhor. E ali o tempo passou. Voltando, quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai olhou um dia para mim e disse assim: filha, eu vou te levar num lugar hoje. Que isso diz toda a minha história. E ele me levou para a igreja. Chegou e chamou o pastor e disse assim: pastor, vem aqui. Hoje eu estou fazendo uma entrega. Eu quero entregar a minha filha literalmente ao Senhor. A partir de hoje ela não é mais minha. Somente ela é do Senhor. E eu lembro que o pastor derramou, gente, muito óleo na minha cabeça. E meu pai olhou para mim, eu toda lambuzada de óleo, e meu pai em lágrimas olhou para mim e disse assim: filha, o que está acontecendo hoje, você não está entendendo. Mas lá na frente você vai compreender. E hoje eu posso compreender. Amadas, quando eu estava com 15 anos de idade, aos 3 anos, aos 15 anos de idade, nós vivemos esse período todo em casa, segurando com medida acerca de Jesus. As minhas irmãs se converteram, meus irmãos se converteram, os meus sobrinhos se converteram, menos a minha mãe. Eu tinha um cunhado que ele dizia para mim assim: o dia que a sua mãe se converter, eu saio da minha casa e vou até a igreja de vocês de joelho, porque eu sei que isso nunca vai acontecer. Palavra de maldição. Um dia nós reunimos a família e tomamos uma decisão. Nós não vamos chamá-la nunca mais para ir para a igreja. Nós só vamos orar, nós vamos entrar numa guerra de oração. E nós começamos. E teve um dia, quando eu tinha 15 anos, eu estava arrumando para ir para a igreja. Mas poucos dias antes, eu estava em casa dormindo e eu tive um sonho. Porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Alguém aqui quer ser batizada com o Espírito Santo? Amém? Então eram 2 coisas que eu orava. Tem coisas que as pessoas falam que criança não oram. Ei, se você não dá valor ao culto das crianças, passe a dar valor a partir de hoje. Se você não investe no ministério infantil, passe a investir a partir de hoje. Se você não semeia em oferta, estou dizendo em oferta, no ministério infantil, passa a fazer isso hoje. Pastora, como que eu vou ofertar? Não sei, chama líder. Pergunta: você quer um bolo? Eu vou levar um bolo. Eu vou levar um caderno, eu vou levar uma resma de sulfite, eu vou levar um lápis de cor. Porque criança, ela ora. E eu cresci orando, e 2 orações que eu fazia, todos os dias que eu orava. Antes de qualquer coisa eu orava assim: Senhor, salva minha mãe e me batiza com teu Espírito Santo. Salva minha mãe e me batiza com teu Espírito Santo. Aos 15 anos, nada de batismo com o Espírito Santo. Porque na igreja as pessoas falavam em línguas e eu achava que aquilo era que eu estava copiando se eu fosse falar. Quando foi numa madrugada, eu tive um sonho que Jesus estava voltando. E eu ouvi uma voz pela primeira vez, assim como Deus falou com Samuel: Carmen. Eu assustei. E ele disse para mim assim: eu quero que você a partir de agora é minha serva. Você vai entender a diferença entre filha e serva. Mas agora eu estou te chamando como serva. Levanta e ora. Qual foi as 2 orações que eu fiz? Ajoelhei e disse: Senhor, salva minha mãe e me batiza com teu Espírito Santo. Quando eu terminei essa oração, entrou como um vento muito forte dentro do meu quarto. E naquela época não tinha cai não, gente. Quem caía era do demônio. E eu caí no chão, aquele vento me tomou. E eu comecei a falar em línguas. E foi uma unção sobrenatural. A minha mãe veio do quarto dela apavorada, porque tinha escutado um barulho. E quando ela chegou no quarto, a unção inundou minha mãe. Era 3 horas da manhã. A minha mãe começa a gritar. E a minha mãe sai pelo quintal apavorada. E dizia assim: minha filha recebeu um milagre. Minha filha recebeu um milagre. Minha filha recebeu um milagre. E meu pai, já muito idoso,
ele chegou depois no quarto e a unção inundou. Os vizinhos acordaram os vizinhos. E os vizinhos assustados. E minha mãe dizia para o vizinho: eu não sei o que está acontecendo, mas a minha filha recebeu um milagre. É um negócio de Deus, eu não consigo entender. Das 3 da manhã às 2 da tarde, eu fiquei no quarto rolando e falando em línguas e profetizando. O meu pai ficou muito assustado e mandou chamar o pastor e os presbíteros da igreja. Lá vem eles, pastora, para me acalmar. Mas quando eles entraram, a glória de Deus foi tão grande que eles foram tomados pela glória do Senhor. Ei, aleluia, Jesus. A unção foi tão grande ali. E a minha mãe presenciando tudo aquilo, mas eu tinha esquecido da minha mãe, porque a unção era muito grande. Meninas, passou-se uma semana, foi algo sobrenatural. Mas antes disso, isso era no meio de semana. Eu acordei de manhã e fui para a escola. Quando eu voltei da escola, tinha uma fila na porta da minha casa. Eu fiquei assustada com aquela fila. Mas uma fila enorme na rua, dava a volta. E eu entrei apavorado, eu disse: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Porque meu pai idoso, muito idoso, eu falei: aconteceu alguma coisa. E ali estava a minha mãe, com lágrimas nos olhos, disse assim: filha, essas pessoas estão aí fora, porque elas ouviram falar que você recebeu um milagre, e elas querem que você ore por elas. Você pode aplaudir o Senhor? Ali nasceu o meu ministério. Eu passei a tarde inteira orando e profetizando na vida daquelas pessoas. A partir dali, toda quarta-feira, à tarde, tinha reunião na minha casa, que eu e meu pai ministrava. Só que nesse período, eu estava me arrumando para ir à igreja. A minha mãe olhou para mim e disse assim: filha, hoje eu vou para a igreja. Alguém que é acostumado a estar na igreja, é normal. Meninas, eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu assustei. Falei: mãe, você vai para a igreja? Ela disse: vou. Eu não estava acreditando até então. Nos arrumamos e nós fomos para a igreja. Eu lembro que eu sentei nos primeiros bancos e minha mãe sentou lá atrás com as minhas irmãs, porque os jovens, as crianças, adolescentes, sentavam na frente. Eu lembro que o pastor fez um apelo e eu jamais imaginaria que a minha mãe iria aceitar Jesus naquele dia. Mas de repente eu vejo a igreja de pé, aplaudindo. E a nossa igreja não tinha esse costume como se tem hoje, pastora. E foi uma unção muito grande, uma alegria. E eu com os olhos fechados ali, só agradecendo dela ter ido à igreja. E de repente ela está de pé, na frente do altar, aceitando Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? A partir de ali, o inferno foi transformado em um céu. Como era gostoso ver os meus pais de mãozinha dadas, os dois velhinhos, indo para a igreja. Hoje, minha mãe tem 90 anos de idade. A minha maior intercessora, às madrugadas, é minha mãe, que está todos os dias intercedendo por mim. Era algo impossível. De repente, nesta noite, você tem alguém da tua casa que ainda não conhece a Jesus. Mas não deixe de orar. Não deixe de clamar. Porque no momento certo, a bênção vem. Meninas, e passou-se um tempo, Deus levou meu pai, quando eu tinha 18 anos de idade. E eu tinha um desejo no meu coração de fazer um seminário. Teologia. E eu fui fazer o seminário batista. Eu sou batista, tem raiz batista, sangue batista. Vivi durante muito tempo. E aí, eu fui para a igreja batista estudar, mudei de cidade e fui fazer o seminário. Mas foi algo muito lindo que Deus fez na minha vida. Só que nesse período que eu estava orando ao Senhor, estava no final do seminário, eu conheci alguém. Sabe aquele homem dos seus sonhos? O Senhor disse: conta isso também, tem alguém aqui que precisa. Sabe aquele homem dos sonhos? Eu conheci. O homem dos sonhos
crente, fiel, temente ao Senhor. E eu estava toda feliz. Só que o meu pastor não sentia paz no coração. Dizia assim: Carmen, tem algo dentro do meu espírito que diz que não é essa pessoa para você. Mas quando você está apaixonada, gente, você já se apaixonou? Ah, já. É. Paixão, ela é hormônio, não sei se você sabia. Paixão, literalmente, ela é hormônio. Durante 3 anos e meio, mais ou menos, ele fica dentro do organismo. As pessoas apaixonadas, elas fazem loucura. Por isso temos que ser apaixonados por Jesus. Um homem apaixonado, ele deixa tudo. Uma mulher apaixonada deixa tudo. E eu estava literalmente apaixonada por essa pessoa. Mas eu lembro que eu estava num congresso como este. E o Senhor me pediu algo, pastora. Aquele dia foi difícil. Porque eu tinha um homem que me amava, apaixonado, e eu também. E aquele dia o Senhor disse assim: eu quero esse relacionamento. Entrega. O Senhor está falando com alguém aqui hoje. Não sei quem. O Senhor disse: entrega. Mas como entregar? Eu sou fiel. Ele é crente. O Senhor falou, não usando ninguém, mas o Senhor falou dentro do meu espírito. O Senhor disse para mim assim: filha, se você fizer essa entrega, você não pode ver o futuro, mas eu posso. Se você fizer essa entrega, eu vou transformar a tua vida no nível que você jamais imagina. Agora, se você também não quiser fazer a entrega, eu vou te respeitar. Você vai ser uma mulher realizada. O Senhor falou claro comigo. Como mulher, você vai ser realizada. Mas como o que eu tenho para você ministerialmente morre nesse relacionamento. E eu tive que tomar uma decisão. Porque eu não estava tomando uma decisão pela razão, mas o meu emocional, o meu coração estava em jogo. E ali eu tomei aquela decisão. E eu lembro quando eu cheguei para ele, e nós terminamos o relacionamento, foi muito choro. Foi muito choro. Ele chorava igual criança e eu chorava igual criança. Chorávamos. Ele não conseguia entender. Mas ali houve um corte. Você vai entender o que eu vou falar daqui a pouco. Eu tinha que fazer esse corte na minha vida. Para Deus trazer uma nova história, é necessário que haja cortes na nossa vida. E muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. E ali eu chorei amargamente. E eu disse: Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu estou te entregando algo que é muito valioso para mim. Meninas, eu entrei num período de luto. Você está pensando que quando você faz uma entrega para o Senhor forte, você entra em período de júbilo? Não. Todo sacrifício, seja em dinheiro alto, seja em relacionamento, o que for, que você faz uma entrega para Deus, gente, a palavra é sacrifício. A palavra sacrifício não vem com alegria, só a alegria vem depois. Mas agora, na hora do sacrifício, é dor. E eu lembro que eu entrei num período de luto. Porque eu não estava deixando alguém que eu não amava, que não me queria, mas alguém que me queria muito e que eu sei que como mulher me faria feliz. Mas quando eu fiz essa entrega, eu tomei uma posição. E eu disse: Senhor, então eu quero que o Senhor me ensina a ser feliz solteira. Primeiro, eu quero ser feliz solteira. Então o Senhor vai tratar isso no meu coração. Meninas, e aquilo ficou no meu coração. Doía. Tinha noites que eu passava a noite em claro, chorando pela entrega.
Porque o meu desejo era tomar de volta. Você já fez isso com Deus? De entregar algo, depois você vai lá e quer buscar de volta? Foi uma guerra. Mas eu tomei essa decisão na minha vida. O tempo passou e Deus me tirou de Araçatuba e me trouxe para cá. Para que eu viesse a Campo Grande trabalhar em um orfanato. Gente, eu amo ministério infantil. Eu amo. Eu cuido de adultos. Mas eu estou me preparando agora também porque eu quero ministrar, atender criança. Eu quero atender criança. Eu sou apaixonada. E eu vim para cuidar desse orfanato. E quando eu vim para cuidar desse orfanato, eu comecei a frequentar aqui a igreja presbiteriana renovada com o pastor Antônio. Mas, pastor, o que você deixou para Araçatuba? Para você ter uma ideia, não foi só essa renúncia. O Senhor disse para mim muito mais. Numa madrugada, o Senhor disse para mim assim: você vai entregar a igreja que você está. Entrega. Que eu vou te levar a um lugar. E o Senhor disse: Mato Grosso do Sul. Nunca tinha estado aqui. E o Senhor disse: eu mudarei a tua história no Mato Grosso do Sul. Talvez você está pensando que o Senhor estava pedindo qualquer igreja para mim. Não. Era uma igreja que eu tinha os pastores se tornaram os meus pais. Eupídio, Lourenço e Jerenete Lourenço. Inclusive ele faleceu tem mais ou menos 3 meses. Eu chorei demais porque é o meu paizão. Porque enquanto eu estudava, eu cheguei a morar na casa deles. Então era o meu pai. A igreja tinha 2.000 membros. A igreja que eu cuidava junto com eles. E o Senhor disse: deixa tudo. Você vai fazer uma entrega. Mas para onde que eu vou? Você vai cuidar de crianças. E eu fui cuidar dessas crianças. Chorei demais, eles não entendiam. Mas eu lembro que o pastor Eupídio um dia disse para mim: filha, eu compreendo. Vá em paz. E todo mês eu estava lá na casa deles. Depois que casei já não deu mais. Eu estou te passando isso porque você tem que honrar aqueles que cuidaram de você. Você tem que honrar aqueles que ensinaram a palavra para você. Eu jamais vou esquecer esse casal, essa família. Mas quando eu estava aqui, o pastor Antônio olhou para mim. Primeira vez que eu entrei na igreja, eu não contei quem eu era. Ele olhou para mim e disse assim: vem aqui. Eu não sei quem é você. Eu dei risada. Ele disse assim: o Espírito Santo falou comigo que você vai trabalhar comigo. Não entendo. Depois de 6 meses eu estava na igreja. Pastora, por que você saiu da Batista e veio para a Presbiteriana? De novo. Está aqui, pastor, um segredo. O meu pai, oração de pai e oração de mãe é muito poderosa. Não pede algo para uma mãe orar não, hein? Se você não quer que aconteça. Para um pai orar, porque acontece. O meu pai, o maior sonho do meu pai era que eu cuidasse de uma igreja presbiteriana renovada, porque foi onde ele nasceu. E ali eu passei a cuidar da igreja. Até que depois ela transformou em Mar no Brasil. Nesse período, eu conheci uma pessoa. Essa palavra é para outra pessoa aqui. Eu conheci uma pessoa, pastor. Imagina um homem de Deus, cheio de unção. Aí eu disse assim: ó, vai dar certo, acho que é esse. É cheio de unção. É pastor. Não é que vai dar certo comigo? E nós começamos a namorar. Vou contar um segredo para você. Nem só de unção vive um casal. Fala aí, né? Tá errado isso. Na hora que vai dormir, tem que ter a liga. E, pastora, você dormiu com ele? Não. Depois eu vou contar outro episódio para você. Mas eu olhava para ele, eu tinha vontade. Quando você namora alguém, você não tem vontade de agarrar? Dar uns beijos, uns negócios assim?
Era só eu? Não. Quando eu vou ministrar para jovens, eles falam assim, pastora, eles vão fazer perguntas. Pastora, você que nasceu na igreja, você sentia alguma coisa assim? Que coisa assim? Aquele negócio. Meu filho sentia. Se você não sentia, você é doente. Só que você tem que correr. O segredo é correr. Que não é hora de fazer. Tem que correr. E eu olhava e falava assim, meu Deus, não é. Não é. Até que eu tomei a decisão. E disse, Senhor, eu vou terminar esse relacionamento porque eu não sinto paz no meu coração. O tempo passou, terminamos. E eu comecei a orar, Senhor, eu quero um marido. Oh, Jesus. Está tão difícil sem marido. Senhor, eu cuido de tanta gente. Aí termina, eu vou para casa, eu fico sozinha. Eu tenho, Senhor, o pessoal da igreja, mas eu quero um marido, Jesus. Claro, Senhor, que é para virar os olhinhos, mas também é para sonhar comigo, para estar comigo. E ali eu comecei a orar intensamente. As solteiras aqui. E nesse período que eu comecei a orar intensamente, eu fiz um propósito com o Senhor. Qual foi o propósito, pastora? Eu disse, Senhor, mostra para mim o mundo espiritual, celestial. Nós que trabalhamos na área de cura, libertação, é muita guerra, gente. Você vê o mundo das trevas. E eu comecei a orar dizendo, Senhor, mostra para mim. Eu quero ter uma visão extraordinária. Eu já tive visões, mas eu quero algo diferenciado que vai marcar a minha história. E veio um pastor que hoje é meu amigo, lá dos Estados Unidos, em Boston, pastor Mário. Ele veio ministrar na nossa igreja. Eu saí de casa, me arrumei. Os jovens, né, os pastores sentavam na frente. Eu sentei lá no fundo, eu disse, eu vou sentar aqui. Ele nem vai saber quem eu sou, mas algo vai acontecer hoje. Aí eu lembro que ele subiu no altar. Deus está falando aqui com alguém. Ele subiu no altar, e quando ele subiu no altar, ele pegou o microfone e disse, a paz. Ele disse, ei, você aí. Eu olhei. Ele disse, você com a blusa brilhante. Era eu. Olha a Bíblia, gente. Era eu. Aí eu já vim chorando para frente. Ele olhou para mim e disse assim, você pediu uma experiência com o Senhor. E Ele vai te dar uma experiência hoje. Segura nas minhas mãos. Isso o culto, ele estava começando a pregar. Eu segurei nas mãos. Quando eu segurei nas mãos dele, eu caí. Quando eu caí, eu abri os olhos. E quando eu abri os olhos, eu já não via mais a igreja. Eu via uma escada muito grande que subia. E uma voz disse para mim, vem. E eu fiquei receosa. Eu conto para você, a gente fica emocionado. E eu fiquei receosa de ir naquela escada. Ele disse, não precisa ter medo. E fez assim. Quando ele fez assim, eu vi as marcas, que era o meu Jesus. Tudo que eu vou contar para você aqui é como se fosse, eu vou contar como se fosse, porque eu não consigo transmitir na nossa língua. Nós subimos numa velocidade muito grande. E nós deparamos em uma porta, que não tem como explicar essa porta. Abriu-se aquela porta, tinha seres dos dois lados. E esses seres se encurvavam conforme ele andava. E eu junto com ele. Nós nos deparamos em um jardim. Muito lindo, que não tem como eu explicar para você esse jardim. Mas quando eu percebi, eu estava descalça. E eu senti, eu ainda sinto aquela grama nos meus pés. Quando eu olho para mim, eu estava com um vestido vermelho. Muito lindo, lindo, lindo. E ele levanta a mão. Vem um daqueles seres. E quando ele olha para aquele ser,
E ele olha do lado, eu vi uma mesa. A mesa era imensa. É como se a mesa não tivesse fim. E ele disse para mim, senta. Só que ele não falava com a boca. Ele falava com a mente e eu entendia com a mente. Mas os lábios dele não abria. E quando ele disse senta, a mesa ficou pequena. Ele sentou de um lado e eu sentei do outro. E quando ele levantou a mão mais uma vez, um daqueles seres veio com uma bacia de prata e colocou em cima da mesa. Ele pegou tinha uma água. Ele pegou aquela água, molhou seus dedos e colocou na minha boca. E disse assim, a partir de hoje, você vai falar de uma forma diferente, como você nunca falou. Pegou aquela água, pôs as mãos naquela água e punhou nos meus olhos e disse assim, a partir de hoje você vai ter visões celestiais, com o mundo espiritual no qual você nunca teve. Pegou os 2 dedos indicador dele e colocou dentro dos meus ouvidos. Eu senti os 2 dedos dele tocando dentro do meu cérebro. E ele disse assim, eu te trouxe aqui para falar para você sobre o teu esposo. Eu quero contar para você a história do teu esposo, disse ele. E ele começou a contar a história de um homem para mim. Ele disse, eu vou contar a história dele desde o começo. Porque eu te trouxe aqui. Se eu não contasse a história dele para você, você não iria aceitar ele. E ele começou a contar a história de uma pessoa. E ele disse para mim assim, ame o livro de Esther. Estude o livro de Esther. Porque eu farei de você uma Esther na terra. Você será uma libertadora na terra. E o homem o qual eu preparei para você, eu não estou unindo vocês simplesmente para unir. Ele vai suprir você como mulher. Porque você me fez uma renúncia. Mas junto vocês vão ganhar milhares e milhares e milhares de pessoas para mim. Você vai ser uma Esther na vida desse homem. E contou toda a história. Meninas, eu não queria mais casar. Eu não queria mais voltar. Pastora, eu não queria mais. Quando eu ia dizer para ele que eu não queria mais casar, porque ali é muito bom, não dá vontade de voltar mais. Não vale a pena voltar. Por um marido maravilhoso que tiver, a gente quer estar na glória. Quando eu ia dizer isso, lá dentro ecoou uma voz, e eu reconheci que era a voz do pastor, que estava pregando. Ele disse assim, Carmen, volta 3 vezes. Carmen, volta. Aí ele olhou para mim e disse assim, quando uma voz de autoridade entra neste lugar, nós obedecemos. Você compreendeu agora a tua voz? Vou repetir de novo. Quando uma voz de autoridade entra neste lugar, nós obedecemos. E quando eu abri o olho, eu estava na igreja. O culto já havia terminado. Já não tinha mais culto. E eu fiz um propósito. Que eu não contaria essa revelação para ninguém. Só uma parte. Porque aqui eu estou contando uma parte para você. Mas a parte que falaria do meu esposo, eu não contaria para ninguém. Enquanto não acontecesse. Passou-se um tempo. Eu fiz um jejum de Esther. Não faça esse jejum se o Espírito Santo não direcionar você. O jejum de Esther é 3 dias sem comer e sem beber. Nada. 3 dias eu fiquei sem comer e sem beber. No 3º dia, eu fui para os braços do Pai. Só que antes disso, eu fiz um jantar. Para Jesus, pastora. Pastora Carmen, você é doida? Mais ou menos. Fiz o jantar. Falei assim, antes
de cozinhar para qualquer homem, eu vou cozinhar para Jesus. Gente, fiz um jantar. O jantar. Preparei a mesa da melhor forma que eu podia preparar. Tudo. Peguei o meu melhor vestido de festa que eu tinha. Só eu em casa. Fiz a minha melhor maquiagem que eu podia fazer. Arrumei meu cabelo da melhor forma. Peguei meu calçado melhor. E fui para o jantar com Jesus. E quando eu chego nesse jantar, coloquei o prato para Jesus. Servi Jesus. Quando eu coloquei a comida no prato, e eu servi Jesus, porque eu creio que Ele estava ali comigo. Meninas, quando eu assentei do outro lado, eu senti como se alguém tivesse colocado um cobertor em cima de mim. Muito pesado. E ali a glória do Senhor desceu. E o Senhor ministrou no meu coração. A promessa está chegando. Só que o tempo passou, uns dias. Ei, às vezes nós achamos que a promessa do Senhor, ela vem de forma... Não é assim? Escuta aqui. As coisas do Senhor, Ele usa as coisas simples da vida. Por isso, fica atenta com as coisas simples da vida. Muito atenta. Às vezes você ora pedindo algo e você fica imaginando. Ah, vai vir assim. Deus vai usar aquela pessoa, daquele jeito, daquela maneira. Aí Deus faz tudo diferente. Para mostrar que Ele é Deus. Uma discípula minha chegou para mim e disse assim: pastora, vamos fazer um Orkut para você? Tem alguém aqui que é da época do Orkut? Levanta a mão assim bem alto. Ah, tem umas velhinhas aqui igual eu. Porque agora é Facebook, né? O Facebook, gente, tá ficando antigo. Sabe o que a minha filha falou para mim esses dias? Falou para mim assim: mãe, você sabia que Facebook é coisa de velho? Eu falei: é, minha filha? É. O que é de novo? Instagram. Facebook é de pessoa velha. Mas naquela época era o Orkut. Meninas. E eu falei: faça. E ela fez e ficou um tempão. Aí um dia eu disse para ela assim: Keila, me dá a senha daquele Orkut lá. Vou entrar. E quando eu entrei, pela primeira vez eu abri, tinha um moço de terno, sério, escrito assim: pastor da Assembleia Nipo Brasileira. Olhei aquele homem, vi algo diferente. Eu não sei se você lembra, os antigos aqui, que na época do Orkut, quando você mandava algo para alguém, ia para todo mundo. Você escrevia, clicava lá. E eu escrevi assim: no meu, não esqueça, você é muito especial. Caiu em quem? Naquele moço. Passou-se um pouco, ele entrou no Messenger. Não tinha WhatsApp. E nós começamos a conversar. Ficamos amigos. Eu tinha um amigo pela internet. Amigos. Só que o tempo foi passando. Eu percebi que aquele amigo já não era tão amigo. Pelas conversas. Aí um dia, eu fiz uma pergunta para ele. Gente, eu fiquei arrasada aquele dia. Eu disse assim: Luiz, pelas conversas que você está tendo comigo, você está dando sinal que você quer que eu seja a sua Rebeca. Vou tomar até água. Do outro lado ele escreveu: não, Carmen, eu não quero uma Rebeca. Que fora. Ai, na hora eu fiquei arrasada. Para uma mulher isso é terrível. Eu disse: meu Deus, eu achei que era esse. Ele não quer uma Rebeca. Oh, Jesus. Ai, Senhor, onde eu fui me meter, meu pai? Aí ele escreveu embaixo assim: eu quero uma Esther
Aí quando ele falou, escreveu, eu quero uma Esther, pastora, as pernas bambeou. Aí ele disse para mim assim, e eu vou aí te conhecer. E quando eu for aí te conhecer, eu quero que você faça, eu tinha pedido isso em oração, um jantar de Esther para mim. As pernas amoleceram. E as lágrimas começaram a descer. E eu disse para ele assim, por que você não quer uma Rebeca? Todo mundo que cresceu dentro de uma igreja quer uma Rebeca. É natural, Rebeca e Isaac, Rebeca e Isaac. Ele diz, não, Carmen. A Rebeca, ela enganou Isaac no final da vida. Ela passou, enrolou ele. Eu quero uma Esther. Porque a Esther, além dela cuidar do rei, ela cuidou do povo judeu. E eu quero alguém que cuide do povo judeu. Ou seja, espiritualmente comigo. Por isso que eu quero uma Rebeca. Meninas, aquela noite eu não dormi. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o que eu fazia. Tá. Ele marcou para vir me conhecer. Só que eu fiz todo um esquema. Chamei o meu pastor, você que é solteiro aqui, não toma decisões sozinho não. Ou até casada, você tem líder. Peça orientação. Eu chamei o meu pastor, ele me dizia, Carmen, pula fora desse. Mas quando eu sentei com ele, contei, eu não tinha contado a história, ele não sabia. Eu disse, olha, tem uma pessoa que veio me conhecer assim, assim. Aí eu falei assim, o senhor pode marcar um horário para o senhor almoçar com ele, para o senhor sondar ele para mim? Aí ele marcou o horário. Aí chamei minha amiga Iraci, que até a irmã da Marisa, psicóloga na época, comigo. Eu disse, amiga, eu vou conhecer uma pessoa, nós vamos armar um negócio aqui. Eu vou levar ele para você, ele não vai saber quem você é. Só que você vai arrancar tudo que você pode dele. Você vai dizer, eu quero que você descubra se ele está curado ou não, porque eu estou emocionalmente começando a me envolver. Então, se eu estou emocionalmente começando a me envolver, eu não vou conseguir olhar. Então, você está com o olho clínico. Olha aí se está curado. Ele dá risada hoje quando conto isso. Ele chegou, vamos conhecer minha amiga Iraci? Foi lá. Passou-se um pouco, a Iraci me liga, Carmen. Passou na avaliação. Aí nós fomos pro almoço na casa do nosso pastor. Na mesa, terminamos o almoço. O apóstolo, lembra como se fosse hoje. Ele falou, deixa eu tomar água. Aí ele levantou lá da cozinha. Aí ele fez sinal para mim. Aí eu fui lá na cozinha. Ele, e aí, fala, pastor, alguma coisa. Ele disse assim, com os olhos em lágrimas. É esse. O que Deus preparou para você. Já voltei diferente. Ele foi para a igreja. Eu tinha um atendimento marcado. Eu tinha que atender e não tinha como eu cancelar. Só que isso tudo era escondido da igreja. Era só o meu pastor e a minha pastora que sabia Iraci. São pessoas de confiança. E eu disse, olha, eu tenho esse atendimento, eu não posso cancelar. É algo urgente. Então eu vou, você vai ficar na recepção da igreja. E eu vou, subo lá para atender e depois a gente sai. Tá. Meninas, olha só a cena. Ele estava sentado. Chega o nosso pastor Yolando, o profeta da igreja. É aquele assim, pastor, quando ele olha para você, ele te falou alguma coisa, você pode correr e fazer. Ele olhou, entrou, cumprimentou o secretário da igreja. E aí ele olhou para ele assim, ficou olhando de cima e embaixo. Ele conta para meu esposo que gelou o coração. Falou, quem que é esse? Aí ele disse assim, aí meu esposo estendeu a mão e disse assim, a paz. Aí ele disse assim, a paz. Aí ele disse assim, eu conheço você. Aí meu esposo disse, não, você não me conhece. É a primeira vez que eu venho aqui em Campo Grande. Ele disse, não, eu te conheço. O Senhor me levou você em sonho. E eu sei quem é você. Você vai ser o esposo da pastora Carmen. Você pode aplaudir o Senhor? Por que Esther, pastora?
Quando foi naquela noite, eu tive um sonho. Deus está falando com alguém aqui. Naquela noite eu tive um sonho que ele lavava, ele tinha tatuagens pelo corpo, e ele não tem uma tatuagem. E ele lavava o corpo com água e sabão para tirar as tatuagens. E aquela tatuagem não conseguia sair. De manhã nós fomos tomar café junto, eu disse para ele assim, tem algo que você precisa falar para mim, que o Senhor me mostrou essa noite. Eu lembro que ele olhou dentro dos meus olhos e disse para mim assim, me dá uma folha de sulfite, ou umas 3. E eu entreguei para ele, e uma caneta. Ele foi para o outro lado da sala e ficou um tempão. Ele voltou com aquelas folhas preenchidas e disse para mim assim, Carmen, está aqui toda a minha história, todos os meus pecados. Desde quando eu comecei a pecar, que eu era criança, que eu lembro, eu coloquei aqui. Porque a mulher com quem eu vou casar, ela tem que saber de todos os pecados que eu cometi, desde criança até agora. Ela tem que saber toda a minha história. Para que a gente não vá entrar num relacionamento e você nunca vai poder dizer que eu não te contei nada. Eu peguei aquelas folhas, eu tremia. E ele começou, depois que eu li aquelas folhas, ele começou a contar a história dele para mim. Preste atenção. O meu pai me projetou para que eu nunca casasse com alguém que fosse divorciado. A minha família me projetou para que eu casasse com alguém que nunca tivesse sido casado. Então a minha mente, como eu ministrei para você ontem, ela foi formatada. Você nunca vai casar com um homem que foi casado. A minha mente foi formatada assim. Você consegue compreender agora por que Esther? Porque esse homem ao qual Deus me deu, ele teve um passado, que a pastora ministrou aqui hoje. Ele era um pastor renomado no Japão e Estados Unidos. Ministrava em todos os lugares, igrejas. Mas ele tem uma história triste, porque ele disse que ele cuidou mais da igreja do que da casa. Enquanto ele ficou cuidando só da igreja, a esposa conheceu outra pessoa. E ele perdeu a igreja, perdeu a esposa, perdeu tudo que ele tinha. E quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele estava já agora em São Paulo, dentro da igreja nipo-brasileira, numa madrugada. Ele estava orando e chorando, já se passava 3 anos, porque o pastor disse, você não vai tirar a aliança do dedo, porque você não vai namorar ninguém, enquanto você não ser curado. E ele ficou 3 anos, pastor, num processo de cura intensivo. Quando você vê alguém ministrando sobre cura, pode ter certeza que ele tem história. 3 anos ele passou num processo profundo de cura interior. Aos 3 anos ele estava, 11 horas da noite, ele conta, orando na igreja, uma igreja muito grande, no escuro. Ele disse, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, me apresente alguém, Senhor, porque o meu casamento eu lutei, mas não tem mais jeito. O Senhor disse para ele assim, você pode conquistar alguém pelo seu terno, pelas suas mensagens, como tem várias moças atrás de você, mas não é aquela que eu preparei. Descansa o teu coração, que eu preparei alguém. 6 meses depois, nós estávamos casados. Depois nós conhecemos. 6 meses depois. E aí, pastora, eu casei lacradinha, virgenzinha, vestida de vermelho. Se você quiser ir no YouTube depois, você vai procurar lá, casamento da pastora Carmen. Você vai ver eu entrando na igreja de vermelho. Mas lacradinha, virgenzinha. Só avisei a minha mãe e minha sogra para elas não desmaiarem no altar e meu esposo. Por quê, pastora? Porque foi o vestido que eu vi, que eu estive na visão. Simbolizava o quê, pastora? O sangue de Jesus Cristo. Eu casei num ato profético de vermelho. Não vai fazer isso se Deus não dá direção, hein? Senão você vai matar os teus convidados. Vestida de vermelho como sinônimo que eu representando a igreja. Eu entrei primeiro e ele entrou depois. Eu entrei com trigo e entreguei para ele. Por quê?
Porque o nosso casamento não é só para virar os olhinhos. É muito gostoso. Até escrevi um livro sobre isso. Gente, mas imagina o homem abençoado que Deus me deu. Não podíamos termos filhos. E Deus nos deu a Esther. Eu engravidava e perdia. Ele não teve filhos lá atrás. E para finalizar nessa história, o Senhor, Ele pega aquilo que está estragado. Ele pega aquilo que foi quebrado e transforma em algo novo. Há uns 12 anos atrás eu recebi um recado dizendo assim: Pastora Carmen, eu não conheço você, mas eu vi você pelas mídias, eu ouvi falar de você, e eu quero que você ore por mim, porque eu estou numa situação muito difícil. Eu sou a ex-esposa do José Luiz. Eu entrei por um caminho muito difícil, mas hoje eu preciso que vocês dois orem por mim. Ore por mim. Peça para ele orar por mim. Porque eu tenho um sonho de ser mãe um dia. E eu sei que você vai ter uma filha. Você já tem uma filha, eu tinha a Esther, bebezinha. Ela disse: ore por mim. E eu respondi ela, e eu quero falar com você agora. Eu disse para ela assim: sim, hoje eu sou a esposa do José Luiz, mas eu não fui a escolha principal, direcionada por Deus para ele. Ué, pastora, Deus não te mostrou assim? Mas eu quero dizer para você que eu não sou o plano original na vida do José Luiz, e nem o esposo que você tem hoje era o plano original para você. Mas eu sou a vontade permissiva na vida do José Luiz, e o teu esposo hoje é a vontade permissiva. Porque vocês entraram por um caminho que não conseguiram lidar com esse casamento. Aquilo que é destruído, e quando nós colocamos aos pés do Pai, Ele consegue reconstruir. Então hoje eu faço parte da reconstrução da vida do José Luiz, e o teu esposo faz parte da reconstrução da vida, da sua vida. Mas não sou o plano original. Você consegue compreender, igreja? Talvez você diz assim: eu passei por um divórcio. Sim, você vai casar de novo, mas não é o plano original. É a vontade permissiva. E eu quero dizer algo para você aqui. Há muitas mulheres que estão carregando fardos, que estão com áreas destruídas, está com sentimento destruído, que está um dia como meu esposo esteve, destruído. Eu sou a cura do meu esposo, só que ele também foi a minha cura. E você, todos os dias, você é a cura do teu esposo. Todos os dias ele é a tua cura. Inclusive, amada, até naquelas coisas que ele faz e você detesta, ele é a cura. Agora à tarde, a pastora estava ministrando e eu lembrei de algo que eu detestava no meu esposo. Eu sou muito organizada. E quando nós casamos, as camisetas dele eram dobradas. E eu passava, pastora, com aquele carinho e dobrava. Aí ele decidia não pegar a primeira. Ele decidia pegar a última, a do meio. O que ele fazia? Puxava. Quando puxava, o que acontecia? Ficava aqui. Em vez de levantar, pegar e pôr lá. Gente, quando eu abria aquela gaveta, como eu ficava nervosa. Gente, eu sou colérica e sanguínea. Imagine uma colérica sanguínea se não estiver crucificada 100%. Meninas, eu preciso estar na cruz o tempo inteiro. Fora da cruz, só Jesus para me aguentar. Porque nem eu me aguento. E aí, o estado colérico com sanguíneo. Menino, meu Deus do céu. Eu falava sozinha. Puxava essa gaveta.
sozinha. Ninguém não faz isso, né? E aí aquilo, gente, foram várias vezes e várias vezes. E eu comecei a orar, eu disse, Senhor, muda, porque eu não aguento mais, eu já falei. Mas não muda, não muda. Aí o Espírito Santo diz assim, procure estratégias. E você sabia que eu estou usando ele para tirar o teu perfeccionismo? Ele pega. Mas eu vou te dar uma estratégia, o Espírito Santo falou comigo. Compre cabides. Pendura tudo nos cabides. Isso já tem o quê? Nós estamos casados há 14 anos. Isso já deve ter mais ou menos 13 anos. Nunca mais teve roupa desorganizada. Tem coisas que você não vai mudar o teu marido. E eu tenho certeza, se eu arrumar uma gaveta e colocar lá de novo, ele vai puxar de novo. Mas é tudo no cabide. Tudo, camiseta, ele abre, puxa e pega. Uma beleza. Acabou o estresse. Não queira ficar mudando os outros. Nós estamos num período que nós não podemos ficar mudando ninguém, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? A pessoa que tem que ser mudada sou eu. Como diz os assembleianos, que eu prego muito os assembleianos. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler o texto aqui que o Senhor ministrou no meu coração. Marcos 2, 22. Não precise procurar, não, só ouça, tá? Para ir mais rápido. Diz assim, e ninguém, viu, pastora? Pegou aí, ó, que eu falei que você estava ministrando hoje à tarde? E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer o vinho, rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Recebe? Vou ler novamente. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho vai arrebentar a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha vão se perder. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha nova. Meninas, eu casei com 30 anos de idade. Se eu tivesse casado antes, eu acho que já estaria divorciada, pastora. Porque eu não estava sendo preparada. Tudo tem o seu tempo determinado. E eu quero passar para você aqui, nesses minutos que me restam, sobre discernindo o tempo e os ciclos espirituais. Essa palavra agora é profética. Você vai entrar na veia profética agora. Tira a tua mentalidade agora humana e você agora veste aí a mentalidade profética, porque essa palavra que Deus tem para mim e para você é profética. Discernindo o tempo e os ciclos espirituais. Nós, nesse congresso, nesse tempo que estamos vivendo, estamos adentrando em um novo tempo. O que nós temos que fazer? Temos que tirar o velho. E a palavra que nós lemos, para nós hoje não tem muito sentido. Mas quando nós vamos lá na época de Jesus, nós entendemos. Na nossa época tem garrafas para colocar-se o vinho. Naquela época eles colocavam em vasilha de couro. Era como se fosse uma mochila, como se fosse uma garrafa, mas fosse de couro. Então aquela garrafa, aquele couro, ele tinha que estar novo, para colocar um vinho novo. E o vinho e o velho, o que tinha que fazer? Ia jogar fora? Não, você pode aproveitar. Sabe o que eles faziam? Leia o mundo espiritual agora. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam aquela vasilha de couro, pegavam um tanque de água, colocava dentro da vasilha de couro óleo de oliva.
O óleo de oliva ia esticar o couro. Como que está o teu couro? A minha mãe, eu lembrei da minha mãe agora. Ela diz assim: eu vou arrancar o couro quando eu bater em alguém. Vou te bater tanto que vou arrancar no couro. Meninas, aquele couro, ele era esticado pelo óleo. E hoje foi derramado um óleo sobre nós. Está sendo derramado o óleo do Espírito Santo. Aí eles enchiam aquele odre de óleo e eles colocavam dentro da água. Nesses 2 dias nós fomos mergulhadas na água, que é a palavra. Óleo e água. Óleo e água. Você e eu precisamos de óleo e de água. A nossa vida sem o óleo não funciona e sem a água não funciona. Nós estamos velha, não leve a mal, não é de idade não, mas o Senhor pode rejuvenescer. Não estamos velha com as coisas da vida, mas quando o Espírito Santo é derramado em nós, o odre começa a esticar. Ele sai do seu estado normal. Quando o Espírito Santo começa a derramar, as coisas começam a sair fora do lugar. As coisas começam a sair fora do nosso plano. Sai fora do nosso controle. Alguém aqui já teve labirintite? Eu já tive. Você sabia que labirintite é sinal de que a pessoa, ele gosta de controlar tudo? Aí ele não consegue controlar, aí a cabeça fica zonza. Foi por isso que eu fiquei tanto tempo lá, mal. Toda vez que você sentir tontura, você vai parar, olha no espelho e diz assim, igual eu faço: Carmen, o que é que você está querendo dominar que você não está conseguindo? O que é que você está querendo colocar em ordem e você não está conseguindo? Porque a tontura é sinal de que você não está conseguindo colocar em ordem. Porque tem coisas que começam a mover em nós, que não é Satanás, que é o próprio Deus. Porque nós entramos num novo tempo, e para nós alcançarmos o projeto que Deus nos deu, nós temos que deixar o odre esticar, amém? Só que existe um período entre o velho e o novo, um período chamado de transição. Se você não estiver preparada e não observar esse período de transição na tua vida, a bênção chega, aquilo que a pastora disse, outro recebe e você fica de fora. Períodos de transição. Quando você está enfrentando uma luta, entre a luta e a vitória tem um período de transição. Entre a guerra e a vitória tem um período de transição. E é neste período de transição que nós somos moldadas. É nesse período de transição que o óleo desce, a água inunda e nós somos esticadas. Se nós não estivermos preparadas para ser esticada, o odre vai romper. E nesta noite o Senhor não quer que você e eu rompamos. Quantas pessoas foram esticadas no casamento e não suportou? Quantas pessoas foram esticadas na área pessoal e não suportou? Quantas pessoas foram esticadas no ministério e não suportou? Porque Deus, Ele permite o movimento do óleo com a água, é para movimentar o odre e ele ficar preparado para receber o vinho novo. E Deus tem vinho para nós, não temos? Você recebe? Em nome de Jesus. Quando entramos em tempo de transição, Deus mexe com a nossa estrutura. Antes de eu receber as minhas bênçãos, Deus mexe com a minha estrutura. O que é que você está passando? O que é estrutura? É a base. É a base.
O Senhor está mexendo, amados, isso é profético. O Senhor está mexendo na tua estrutura, porque Ele quer algo tão grande de você. Ele quer algo tão extraordinário de você, que precisa movimentar a estrutura, para que ela venha a ser reforçada. Você crê em nome de Jesus? Só que você tem que estar preparado. Eu pergunto para você agora: você está preparada para esse tempo de transição? Ei, o povo de Israel estavam 70 anos no deserto. Sabe o que aconteceu ali? Chegou o dia de sair. Eles se acostumaram tanto no deserto, que teve alguns que não quiseram voltar para Jerusalém. Não se acostume com aquilo que aconteceu na tua vida. Não se acostume com as bênçãos que aconteceu na tua vida, porque o meu papai, o teu, tem mais. Não se acostume com as revelações antigas. Eu te contei aqui revelações antigas, mas eu não posso me apegar a essas revelações antigas, porque a cada dia está chegando revelação nova. A cada dia tem algo novo. A cada dia tem um movimento novo. A cada dia tem uma estrutura nova. A cada dia tem uma unção nova. Tem algo novo. Não se acostume. Oh, xaralabalabachai. Aleluia, Jesus. Sabe aquela crise que você enfrentou? Sabe para quê que ela veio? Ela veio para mudar a tua mentalidade. Toda crise é para mudar a minha mentalidade e a tua mentalidade. Quando você estiver passando por uma crise, Senhor, está mudando a minha maneira de pensar. Teve um período no meu casamento que nós passamos uma crise financeira muito difícil. E eu não tinha condições de comprar roupa. Alguém já viveu essa cena aqui? Meu Deus. Meninas, e eu sempre gostei de brilho. As minhas cores preferidas é amarelo e vermelho. Tem gente que fala que preto não combina de vermelho. Isso é coisa do capeta, porque quem fez as cores foi Deus. Amém? Meninas, e eu usei muito brilho. Aí o que eu fazia? Eu não tinha dinheiro para comprar roupa, pastora. Sabe o que eu fazia? Pegava lantejola, era a época das lantejoulas de brilho. Pegava uma blusa velha e transformava ela em nova. Aí eu chegava na igreja, toda linda, maravilhosa. Era blusas, vestidos. Quando passou a crise, algumas pessoas acharam estranho. Falou: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Falei: pode. Eu não sei, você anda tão discreta. Eu disse: sabe por quê? Porque eu não aguento mais ver brilho. Porque na época da crise tinha brilho. Eu ponhava a pedra no sapato para renovar o sapato. Eu encapava o sapato para o sapato ficar novo. Isso é criatividade. Mas por que eu estou te falando isso? Porque no momento da crise, o Senhor muda a nossa mentalidade. Que crise você está passando? O Senhor está aí, ó, mexendo na estrutura para mudar a tua mentalidade. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui a Marisa, é arquiteta. Até se você precisar de um arquiteta, gente, para mim é melhor de Campo Grande. E a gente conversa muito sobre prédios, casas, que ela consegue, ela ama reforma. Ela pega aquilo que está acabado e ela transforma em algo maravilhoso. É isso que o Pai faz conosco. Ele pega aquilo que está acabado e Ele transforma em algo maravilhoso. Mas para isso, a nossa mente tem que ser mudada. Você recebe em nome do Senhor Jesus? No período de transição, os nossos ouvidos têm que estar aguçados. Como que estão os teus ouvidos? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Aquieta agora. Aquieta, fecha os teus olhos.
Só um pouquinho. Deixa só o teclado para mim, tá? Só um pouquinho. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo tem falado de várias formas. Ontem o Espírito Santo falou conosco. Ao entrar ali, ontem à noite, o Espírito Santo tem falado. Como é triste você falar com alguém e aquele alguém não se importar. Vem aqui, pastora, fazendo um favor. Sobe aqui no altar. Como é triste você falar com alguém e aquele alguém não dá a mínima para você. Olha para cá agora. Oi, pastora. A paz, tudo bem? Sabe o que é? Olha, eu quero te contar algo para você. Olha, eu tenho algo para te entregar, eu tenho um presente. Eu tenho um presente para te dar. Eu quero te dar um presente. Eu tenho um presente lindo para te dar. Sabe aquilo que você vem pedindo para mim? Sabe? Aquilo que você vem pedindo para mim. Já está prontinho, eu quero te dar. Eu quero te dar esse presente, ó. Ele é lindo, já está pronto esse presente. Esse presente está pronto. Você não vai querer esse presente? Já está pronto o presente. É isso que nós fazemos com o Espírito Santo. É isso que nós fazemos com o Espírito Santo, meninas. É isso que nós fazemos com o Espírito Santo, é isso. Todos os dias, Jesus está sentado à destra do Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo e nós o desprezamos. Eu não sei você, mas para mim isso aqui é forte. Todos os dias o Espírito quer falar conosco. Você dorme, Ele quer falar com você, mas nós não escutamos. E ainda dizemos, eu fui na igreja e Deus não falou comigo. O Espírito Santo, Ele usa maneira simples, maneira inesperada, para falar conosco. Eu lembro que uma época, quando eu andava de ônibus, eu estava arrasada naquele dia, e eu peguei um ônibus, e eu subi naquele ônibus, e eu estava arrasada. E eu me assentei ali. Não queria falar com ninguém. Aí de repente tinha 2 homens na minha frente. 2 jovens. E eles começaram a conversar. Eu não queria ouvir a voz de ninguém. A voz deles estava me irritando. Quando você não está bem, está amarga. Aí de repente eles começam a falar assim: olha, eu fui na igreja ontem. E eu quero, olha, foi tremendo. E ele começou a contar a ministração, pastora. Era tudo que eu precisava ouvir. Não foi de cima de um púlpito que o Senhor falou comigo, mas Ele falou comigo assentada em uma cadeira de um ônibus. Teve um dia que eu fui em uma loja comprar sapato. Eu amo sapato. Já fui curada. Outra hora eu conto essa história da cura. Eu entrei numa loja para comprar um sapato, toda feliz. Escolhi o sapato com a vendedora. Quando ela voltou,
lá para dentro, ela foi lá dentro e voltou. O Espírito Santo falou para mim: você não vai comprar sapato. Você vai ter que dar o seu dinheiro para a vendedora do sapato. Eu falei: Senhor, era o meu sapato. E eu olhei para ela e disse assim: você crê que Deus fala com a gente? Ela estatalou um olho assim, fez assim. Eu falei: então, eu não vou ficar mais com o sapato. Mas como? Você gostou? Eu falei: não vou. Tirei o dinheiro e disse assim: porque o sapato que eu iria comprar, o Espírito Santo falou que é para eu te dar para você. As lágrimas desceu. E ela disse para mim assim: você não me conhece. Eu saí da minha casa hoje e não tinha nada para comer. Eu deixei minha filha em casa sem nada para comer. O Espírito Santo, ele usa maneiras simples. Vamos ouvir a voz do nosso amigo Espírito Santo. Meninas, eu quero encerrar nessa noite dizendo para você o seguinte: nós não vamos mudar a nossa história. Nós não vamos tirar o velho e o novo. Nós não vamos arrancar a amargura, como foi ministrado desde ontem e hoje, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo conosco. Ele ainda faz acontecer. O meu amigo Espírito Santo, ele ainda faz acontecer. E você está aqui hoje, e ele vai essa semana, ele vai ministrar algo extraordinário em você. O que ele tem falado para você fazer? Eu quero que você fique em pé, em nome de Jesus. Eu quero agradecer vocês. Nós vamos colocar uma canção agora, tá? Só para eu deixar elas ouvirem. Obrigada, tá? Feche os olhos. Feche os olhos. Eu quero que você se conecte agora com o Espírito Santo. O Senhor quer trazer algo novo. Já foi ministrado desde ontem a palavra que a pastora ministrou, que eu ministrei, elas se casaram. Não foi porque nós projetamos, não, mas foi porque Ele desceu esses 2 dias. Ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele usa mendigos, usa reis, príncipes. Teve um dia que eu estava tão desesperada, meninas, lavando a minha louça, passando uma luta terrível, luta pastoral. Só quem é pastor vai entender isso. E a vontade era deixar tudo. A vontade era abandonar tudo e dizer: eu não preciso passar por isso. Eu não preciso viver dessa maneira. Eu estava lavando a louça e orando e dizendo: Deus, eu queria deixar tudo, eu queria abandonar tudo, eu queria ser uma crente normal. A minha filha estava lá no quarto brincando, ela não tinha visto nada. Ela apareceu na porta da cozinha, pequenininha, muito pequena, e disse para mim assim: mamãe, eu lembrei de um versículo, deixa eu falar ele para você. E ela disse para mim assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu caí na minha cozinha e comecei a chorar. E ali a glória do Senhor desceu e ela dizia: por que você está chorando, mamãe? Porque Deus usou uma criança tão pequena para falar comigo. Você está esperando o que mais? Eu quero convidar você. Vem aqui à frente, mas procure ficar distanciado de uma da outra, como nós estamos. Uma vão para cá, para cá. Apaga as luzes para nós, fazendo favor. É o momento agora, meninas. Pastora, por que apagar as luzes? Para ninguém ficar olhando para você. Se você sentir de tocar no altar agora, toque no altar. É você, a pastora e eu, nós trouxemos você até aqui. Mas eu não posso te levar você a mais. Eu não posso. Aonde o Espírito tem que levar, eu não consigo levar.
Não dá para eu te levar. Tem que ser você. É com você agora. É com você agora, menina. É com você. É com você. Espírito Santo de Deus, meu amigo, me perdoe. Nos perdoe, Espírito Santo. Comece a pedir perdão, amada, para o Espírito Santo. Por quê, pastora? Porque você tem ignorado Ele. Eu tenho ignorado Ele. Ah, como nós temos ignorado o Espírito Santo. Me perdoe, Espírito Santo. Me perdoe, meu amigo. Quantas vezes você quer estar comigo? Quantas vezes você quer mudar minha mente e eu sou teimosa? Quantas vezes você quer me ensinar e eu não deixo você me ensinar? Ah, Espírito Santo, nos perdoe nesta noite. Peça perdão ao Espírito Santo. É um momento de arrependimento, porque Ele tem falado comigo todos os dias e todas as horas. Espírito de Deus, há uma unção sendo liberada neste lugar. Há uma unção sendo liberada neste lugar, mulheres. Eu posso sentir a glória do Pai. Eu posso sentir a presença do Espírito de Deus aqui, juntinho conosco. Sinta a presença do Espírito Santo agora. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença dele agora. É você e ele. É você e ele. Meu amigo Espírito Santo, nós entregamos essa conferência a Ti. Os resultados virão depois, meu amigo. Mas agora é hora, Espírito Santo, de nós te abraçarmos. Oh, meu amigo, nos perdoe. Nos perdoe. Oh, Xeriandalamanaias. Abaixa o som um pouquinho. Baixinho. Meninas, eu posso sentir a presença dele aqui. Eu quero que você agora, é o teu momento, você e ele. Ele vai trazer na tua mente, para algumas mulheres aqui, ele vai trazer na mente momentos, situações essa semana que ele falou com você e você não prestou atenção. Ele vai trazer agora na tua mente. Ele vai trazer na tua mente esta semana pessoas, situações que ele estava ministrando na tua vida e você achou que era algo comum. Você achou que era algo normal. Mas era ele falando. Era ele falando. Espírito Santo, traz na nossa mente essa semana coisas que o Senhor falou conosco que nós não demos ouvido. Ouvidos aguçados agora. É com você e ele agora. Se você quiser chorar, você chora. Se quiser gritar, você grita. Se quiser louvar, você louva. É com você, é você. É você e ele agora. Espírito de Deus. Xaralabalabachai. Oh, de que ela manai, xerianda la manaias. Oh, recalabai, xerianda la manaias. Oh, recaya la baixai. Oh, rianda la manaias. Oh, xaralabalabachai. Oh, relabalabachai. Oh, rahacharamanai. Ere calabalabaixaralabalabachai. Estruturas estão sendo removidas. O Espírito Santo está mexendo em muita estrutura aqui.
Eu quero que você se imagina como um odre. Levante as duas mãos para o alto e comece a receber o óleo agora. Você pode receber esse óleo aí? Comece a receber aí, minha amiga. Comece a receber agora. Espírito Santo, começa a derramar o teu óleo, Senhor. O teu óleo, Senhor. O óleo da alegria, papai. Ah, papai. Há quantas mulheres aqui, Pai, que precisam do óleo da alegria. Derrama, Senhor, o óleo da alegria. Derrama o óleo da cura. Derrama o óleo, Senhor, da renovação, ressignificação, transformação. Derrama um óleo novo, Pai. Pai, nós estamos mergulhadas na Tua Palavra. Nós bebemos da Tua Palavra nesses 2 dias. Oh, Espírito Santo, quero convidar a pastora aqui de novo. Vem aqui, pastora. Há uma unção muito grande nesse lugar. Nós precisamos do vinho. Sabe o que é o vinho? Vinho é sinônimo de alegria. Vinho é sinônimo de alegria. Para o odre receber o vinho, ele foi esticado. Ele foi esticado. Mas o Senhor vai derramar um vinho novo. A pastora vai estar orando agora por esse vinho, para nós encerrarmos essa ministração. Com as mãos levantadas, começa a pedir o vinho. Diga para Ele que você quer o vinho novo. Pai, nós estamos encerrando essa conferência. Nós precisamos, Pai, do vinho. Nós somos esticadas e mergulhadas no óleo e na palavra. Mas precisamos sair daqui com vinho, Pai. Porque esse vinho é que nós vamos levar para casa. É esse vinho que nós vamos compartilhar com a nossa família, Pai. É a alegria, Senhor. Oh, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor complete esta obra. Pai, que essas mulheres sejam impactadas por este vinho novo. Deus, que o Senhor venha derramar aqui, Espírito de Deus, uma nova unção, um novo vinho. Espírito de Deus, que o Senhor venha, Pai, derramar, Senhor, um novo vinho, um novo tempo, nova alegria. Alegra coração, alegra a alma, alegra o espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, vai derramando um vinho novo, um vinho de cura, um vinho de cura, vinho de cura, vinho de restauração, vinho de libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, queremos mesmo ser renovada, queremos mesmo ser impactadas, queremos mesmo, Senhor, ser transformada. Por isso derrama um vinho novo sobre este lugar, derrama um vinho novo sobre cada mulher aqui. Espírito de Deus, derrama do óleo fresco, derrama do óleo fresco, derrama do óleo fresco, derrama uma nova alegria, derrama um novo tempo, derrama uma nova história. Espírito Santo de Deus, que venhamos olhar somente para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja derramado um novo vinho, seja derramado um azeite de cura, um azeite de cura, azeite de cura, azeite de renovo, azeite de alegria, em nome de Jesus. Pai, queremos mesmo mais do Senhor, queremos mesmo mais do Senhor. Vai tirando, Senhor, toda a tristeza da alma, toda a tristeza do espírito, que o Senhor venha derramar, Pai, sobre a vida de cada uma dessas mulheres aqui, um vinho, Senhor, especial, Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, que não sejamos indiferentes, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Espírito de Deus, dai-nos, Senhor, a oportunidade, Senhor, de nos derramar, de chorar na Tua presença. Derrama, Espírito de Deus, vinho novo, vai tirando todas as vestes, Senhor, da religiosidade, vai quebrando aqui, em nome de Jesus. É um novo tempo, é uma nova história que estamos recebendo do Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Levante a sua mão em sinal de receber este novo do Senhor. Receba este novo do Senhor. Creia, o Senhor está mudando a sua história. O Senhor está mudando a nossa história. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Receba do Senhor este novo óleo, este óleo fresco do Senhor, este óleo fresco. Amém. Pode ir para o seu lugar.